Ana e Pedro se conheceram em uma festa de aniversário comum. Ele, um programador introvertido, e ela, uma fotógrafa extrovertida, pareciam opostos que se atraíam. A paixão floresceu rapidamente, mas, para Ana, o relacionamento logo começou a mostrar sinais de desequilíbrio. Pedro era extremamente possessivo. Ligava a todo momento, queria saber com quem ela estava e o que fazia a cada minuto. No início, Ana achava isso romântico, uma demonstração de amor. Mas, com o tempo, as ligações constantes se transformaram em cobranças e acusações de infidelidade. As coisas pioraram quando Pedro começou a invadir a privacidade de Ana. Ele instalou aplicativos de espionagem em seu celular, vasculhava suas redes sociais e até mesmo a seguia discretamente pela cidade. Ana se sentia sufocada e constantemente vigiada. A obsessão de Pedro se intensificou quando ela decidiu terminar o relacionamento. As mensagens e ligações se tornaram mais frequentes e agressivas. Ele a ameaçava de morte, dizia que a encontraria onde quer que ela estivesse e que nunca a deixaria em paz. A vida de Ana se transformou em um pesadelo. Ela tinha medo de sair de casa, de atender o telefone e até mesmo de dormir. Começou a ter pesadelos recorrentes com Pedro a perseguindo. Mudou de casa, de número de telefone, mas nada parecia adiantar. Pedro conseguia encontrá-la. Deixava mensagens anônimas em seu carro, aparecia em lugares onde ela frequentava e até mesmo a seguia durante suas viagens. Ana se sentia completamente desamparada e sem saber mais o que fazer. Com a ajuda de um amigo advogado, Ana conseguiu uma ordem de restrição contra Pedro. Mas mesmo assim, ele continuava a encontrá-la de alguma forma. Desesperada, ela decidiu procurar ajuda profissional e começou a fazer terapia para lidar com o trauma. A jornada de Ana foi longa e dolorosa, mas com o tempo ela conseguiu reconstruir sua vida. Mudou-se para outra cidade, começou um novo emprego e fez novos amigos. A experiência a transformou em uma pessoa mais forte e resiliente. A história de Ana é apenas um exemplo dos muitos casos de stalking que ocorrem no mundo. É importante lembrar que o stalking é um crime sério e que as vítimas não estão sozinhas. Existem diversas formas de ajuda disponíveis para quem está passando por essa situação, como delegacias especializadas, centros de apoio à mulher e serviços de atendimento psicológico. Era uma noite fria de inverno, daquelas que te convidam a se encolher debaixo das cobertas e esquecer do mundo lá fora. Meus pais haviam viajado para um casamento e eu fiquei encarregado de cuidar da casa. A princípio, a ideia de ter a casa toda para mim era empolgante. Liberdade, pizza, filmes até altas horas. Mas conforme a noite avançava, uma sensação estranha começou a me tomar. A casa, que durante o dia parecia tão familiar, de repente se tornou um labirinto de sombras e ruídos. Cada barulho, um galho batendo na janela, o rangido da casa com o vento, ecoava nos meus ouvidos com uma intensidade assustadora. Tentei me distrair com um filme, mas a concentração era impossível. Foi então que ouvi um barulho vindo do andar de cima. Um som abafado, como se algo estivesse sendo arrastado. Meu coração disparou. Tentei me convencer de que era apenas o vento, mas a racionalidade se esvaiu rapidamente. Peguei uma das facas da cozinha e subi as escadas, o coração na mão. O corredor estava escuro e silencioso. A única luz vinha da lua que entrava pela janela do banheiro. Andei lentamente, com os sentidos em alerta máximo. Ao chegar ao quarto dos meus pais, a porta estava entreaberta. Hesitei por um momento, antes de empurrá-la com força. A luz do abajur da mesa de cabeceira iluminou o quarto, mas não revelou nada de anormal. Aliviado, mas ainda com o coração acelerado, fechei a porta e voltei para a sala. Foi nesse momento que ouvi um ruído vindo do porão. O porão era um lugar escuro e úmido que eu evitava a todo custo. Mas a curiosidade, misturada com um pavor irracional, me impulsionou a descer as escadas. Armado com a faca, avancei lentamente pelos degraus, procurando por qualquer sinal de movimento. A luz da minha lanterna varreu as paredes empoeiradas e as caixas empilhadas. E foi então que a vi,
uma sombra se movendo no canto mais escuro do porão. Congelado de medo, apontei a lanterna na direção da sombra. E o que vi me deixou paralisado. Era apenas um casaco pendurado em um prego, balançando levemente com o vento que entrava por uma fresta na janela. Senti um alívio tão grande que quase caí no chão. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de vergonha me invadiu. Tinha me deixado levar pelo medo, transformando sombras em monstros. Voltei para a sala, fechei todas as portas e janelas e me enrolei em um cobertor. Passei o resto da noite acordado, ouvindo cada ruído com atenção redobrada. Quando finalmente o sol raiou, senti um enorme alívio. A noite havia passado e eu estava vivo. Mas aquela experiência me marcou profundamente. Aprendi que o medo pode nos levar a ver coisas que não existem, e que é importante manter a calma mesmo em situações difíceis. E, acima de tudo, aprendi a valorizar a segurança e o conforto do meu lar. Ana estava sozinha em casa numa noite de sexta-feira. Seus pais tinham saído para um jantar e ela decidiu ficar em casa para estudar para uma prova importante. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Enquanto Ana estava concentrada nos livros, ouviu um barulho estranho vindo do porão. Parecia que algo tinha caído. Ela tentou ignorar, pensando que poderia ser apenas a casa fazendo barulhos normais. Mas o som se repetiu, desta vez mais alto. Com um pouco de receio, Ana pegou uma lanterna e desceu as escadas para o porão. A luz da lanterna tremia enquanto ela descia os degraus rangentes. Quando chegou ao porão, ela viu que uma das caixas de armazenamento tinha caído. Aliviada, ela começou a recolher os itens espalhados. De repente, a lanterna apagou. Ana ficou paralisada por um momento, tentando se acostumar com a escuridão. Foi então que ela ouviu um sussurro suave, quase imperceptível, vindo do canto mais escuro do porão. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela tentou ligar a lanterna novamente, mas não funcionava. O sussurro continuava, agora mais próximo. Ana sentiu um arrepio na espinha e decidiu sair do porão o mais rápido possível. Quando estava prestes a subir as escadas, sentiu uma mão agarrar seu tornozelo. Ana gritou e se soltou, correndo escada acima. Quando chegou ao topo, trancou a porta do porão e se encostou nela, tentando recuperar o fôlego. O sussurro tinha parado, mas ela ainda sentia a presença de algo maligno. Ela correu para o telefone para ligar para seus pais, mas a linha estava muda. Desesperada, Ana se trancou no quarto e esperou. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, ela ouviu a porta da frente se abrir e a voz de seus pais chamando por ela. Quando seus pais chegaram ao quarto, encontraram Ana tremendo de medo. Ela contou o que aconteceu, mas quando foram verificar o porão, não encontraram nada fora do lugar. A lanterna estava funcionando perfeitamente e não havia sinais de qualquer intruso. Mariana estava animada para sua viagem de negócios. Ela havia reservado um quarto em um hotel antigo, mas bem avaliado, no centro da cidade. Ao fazer o check-in, o recepcionista lhe entregou a chave do quarto 304 e mencionou que o hotel tinha uma longa história, mas não entrou em detalhes. Depois de um dia cansativo de reuniões, Mariana voltou ao hotel e subiu para o seu quarto. O corredor do terceiro andar era longo e mal iluminado, com um ar de mistério. Quando ela abriu a porta do quarto 304, sentiu um calafrio inexplicável, mas atribuiu isso ao cansaço. Durante a noite, Mariana foi acordada por um som estranho, como se alguém estivesse sussurrando. Ela acendeu a luz do abajur e olhou ao redor, mas não viu nada fora do comum. Tentando ignorar o som, voltou a dormir. No entanto, os sussurros continuaram, agora acompanhados de passos leves. Assustada, Mariana decidiu investigar. Ela seguiu o som até o banheiro, onde a porta estava entreaberta. Quando empurrou a porta, viu uma figura sombria refletida no espelho.
A figura parecia estar olhando diretamente para ela, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Mariana recuou, mas a figura desapareceu. Tremendo, ela voltou para a cama e tentou ligar para a recepção, mas o telefone estava mudo. Desesperada, pegou seu celular, mas não havia sinal. Decidiu então esperar até o amanhecer. Na manhã seguinte, ao descer para o café da manhã, Mariana contou ao recepcionista o que havia acontecido. Ele a olhou com uma expressão séria e disse que o quarto 304 tinha uma história trágica. Anos atrás, uma hóspede havia cometido suicídio naquele quarto, e desde então, muitos hóspedes relataram experiências estranhas. Mariana decidiu mudar de quarto, mas a sensação de ser observada nunca a deixou. Ela terminou sua estadia no hotel, mas jurou nunca mais voltar. Até hoje, ela se pergunta se o que viu naquela noite foi real ou apenas fruto de sua imaginação. Mas uma coisa é certa: o quarto 304 guarda segredos que talvez nunca sejam revelados.